Fala galera, beleza? Estamos de volta aí hoje para bater um papo mais uma vez aí com relação a tecnologias. Andei pesquisando qual seria o concorrente do OData. Essa questão de APIs hoje é o que tem pegado mais aí no mercado, não só em .NET, mas API de PHP, Java, até por conta da conectividade com o aplicativo móvel. Então, quanto mais a gente otimizar essa questão da API com relação ao que a gente quer, qual é o resultado esperado, eu citei no vídeo anterior o protocolo OData, que ele permite a gente fazer algumas consultas dinâmicas, e hoje a gente vai falar um pouco do GraphQL, que é uma tecnologia que foi desenvolvida pelo Facebook, né, para o consumo de API. Então, esse GraphQL ele permite uma gama maior aí de opções para a gente estar lidando com essa questão de filtragem. Então, acessando o site do graphql.org, de cara ele já fala aí que você descreve aí um dado, né, pergunta o que você quer e ele te dá o resultado. Então, se você trabalhar bem essa questão do back-end para poder receber e interpretar essa entrada, quem for consumir ele vai trazer o dado que ele precisa, até porque ele funciona como se fosse um middleware, então ele fica aí entre aí a camada de pertença ao banco e a sua camada aí de interface da API, né, onde quem for consumir vai trazer essa informação. Então é um carinha aí que dá um trabalhinho para poder configurar, instalar, entender também. Ele com relação ao OData, o OData foi 2 palitos, é bem intuitivo. Agora esse aqui não, esse aqui você precisa configurar algumas coisas porque ele é fortemente tipado. Você precisa definir bem a entrada e a saída para que não dê nenhum problema na sua consulta. Bom, vamos dar uma olhada no código, ver como ficou? Então o que eu fiz aqui só para vocês entenderem? Eu aproveitei meu projetinho de CRUD do SQLite, onde eu criei minha API, né? Coloquei lá o New Project, aplicação web, o Web API, desconsiderei a questão do HTTPS e coloquei como projeto vazio, não empty, não preciso de modelo, que a gente vai criar tudo aqui manualmente mesmo. Bom, partindo desse princípio, eu criei uma API, depois, para ficar mais fácil da gente validar, até porque ele disponibiliza também uma interface bem bacana para você testar isso aí, como se fosse um Swagger da vida. E eu criei um console application para mostrar também como você consome isso, sem fazer uso do REST Sharp ou qualquer outro carinha aí que faz uso de consumo de API. Bom, tendo em vista esse cenário, eu aproveitei também a nossa base de dados aí, SQLite, com a tabela clientes. Eu já populei com pelo menos 8 registros para a gente brincar aí nessa POCzinha. Um diagrama bem legal também que eu peguei, que representa como que é essa estrutura do GraphQL. Deixa eu abrir aqui para vocês darem uma olhada. Bom, analisando aqui agora a imagem, né? Eu peguei algumas imagens aí na internet. Então ele fala bem isso que eu citei. Esse aqui é o modelo tradicional, onde você tem alguém consumindo uma API. E a gente tem um outro modelo aqui mostrando aonde que se encaixaria o GraphQL. Então a gente tem aqui quem está consumindo. Ele tem aqui, ele funciona como eu falei, um middleware, um proxyzinho, um proxyzinho, alguma coisa assim. E ele faz essa intermediação aqui para poder lapidar esses dados. Um outro exemplo também com relação ao GraphQL. Então, na primeira imagem aqui, eu tenho o método tradicional das APIs, né? Todos os RESTful aqui, questão de GET, POST, PUT, DELETE. Ele está falando que é o método tradicional. Então, eu tenho minha controller do ASP.NET Core, meus DTOs, minhas models e a minha entidade de banco de dados, trabalhar com o framework e o próprio banco em si. Já com o GraphQL, que é o tal do Flexible, né? Ele trabalha aí com o GET e POST. Ele tem essa questão do middleware, né, que eu falei. Ele tem um esquema que define quais queries podem ser utilizadas para fazer essa consulta e o meu modelo de banco de dados. E esse outro modelinho aqui mostra também uma visão
de como seria tipo um request, ele também trabalhando com vários bancos de dados e um response, né? Então no meu HTTP ali eu estou fazendo uma chamada na minha API, então eu defino uma rota padrão em um route fix e o GraphQL e eu passo comparando também a query, uma string, aí eu determino tudo que eu preciso passar, ele faz minha consulta e ele me retorna o que eu formatei como resposta, né? No caso ali um data reservation, né? Então, com isso a gente consegue ter uma visão de como realmente se encaixa esse cara. Voltando lá para o código, primeiro a gente vai tratar da questão das bibliotecas. No meu projeto de API eu vou usar GraphQL, que é com a letra I, e a GraphQL normal. Se não me engano, essa com a letra I, ela disponibiliza uma interface, que é a que a gente vai trabalhar. E as outras coisas aqui são em virtude do projeto, necessidade. Então, Entity Framework, SQLite, injeção de dependência, etc. O nosso projeto de console application, só o GraphQL e o GraphQL Client, que a gente vai fazer aí uma funçãozinha como se fosse um REST Sharp. No meu startup, esse cara aqui deu um pouquinho de trabalho para poder acertar também. Por quê? Só retomando a questão do NuGet. Para conseguir funcionar certinho o GraphQL, eu precisei fazer uso dessa versão aqui, a 3.0 por view 1175. Uma versão acima, ele muda toda a questão da injeção de dependência, então fica difícil de você manipular. Você acha até pouco conteúdo na internet para trabalhar. E essa versão aqui é uma intermediária que tem alguns recursos antigos, alguns novos, mas é o que dá match com relação à injeção. Bom, aí no nosso Configure Service, contexto do SQLite, nosso repositório. Aqui eu estou citando que minha aplicação precisa ser compatível com a Framework 3.0 em diante. Ignorar referência circular em questão de serialização de JSON. Aqui entra a parte de injeção de dependência de tudo que está relacionado ao GraphQL. Então tem esse Dependency Resolver, que é para poder resolver uma injeção que tem dentro do esquema. A injeção do esquema, a injeção da query, a injeção do client type e do retorno. E no Configure eu preciso dizer para a aplicação que ela vai fazer uso do GraphQL, que é a nossa interface. Bom, esse DTO aqui é padrãozinho para poder trabalhar com o GraphQL. Se você vai achar muitos exemplos na internet que ele fala que a porta de entrada da nossa API ela precisa de uma operação, de uma query nomeada, de uma query e de variáveis. Se a gente for lá para o nosso controller agora, a gente tem a injeção do esquema no consultor. E tem um único método que é o post, que é o nosso funil, né? Então ele passa por aqui, ele seta no nosso GraphQL qual que é o esquema selecionado, qual que é a query, a operação e as variáveis que estão sendo passadas. Com base no que foi informado aqui para o GraphQL, ele dispara uma ação para essa classe que foi criada, que é a Client Query. E aqui é onde que eu defino quais são as ações possíveis para quem está consumindo. Então eu criei aqui um nome de query chamado clientes, onde vai me retornar uma lista de clientes. Eu criei um nome de query chamado cliente, sem o S no plural, né? Onde eu informo uma variável ID, onde eu capturo ela através desse comando e passo para o meu método selecionar no repositório. E esse método selecionar vai me retornar um objeto cliente. E o excluir, a mesma lógica. Eu criei uma query do nome cliente excluir. Ela também precisa de um parâmetro, o nome ID. Eu capturo esse nome através desse comando, no contexto. E eu chamo o meu método excluir. O meu método excluir ele retorna 1 ou 0, indicando se foi feito save change ou não, nessa variável status, propriedade status. Por sua vez, retorna um objeto post-return, que é o nome que eu coloquei, pode qualquer nome. Então a gente viu a controller, onde é o nosso funil de entrada, ele ativa
toda essa questão aqui das queries formatadas. O nosso repositório, com base nas outras aulas, não tem segredo, eu só encurtei alguns métodos usando o C# novo. Então o listar eu já passo como se fosse uma propriedade que eu quero todos os clientes, toList para já forçar a consulta no banco e as NoTraking para trazer uma consulta limpa, sem contadores de tempo, etc. E o meu selecionar é a mesma coisa, contexto, clientes, first to default, primeiro ou nenhum, do ID igual ID. O excluir, remove, eu obtenho o cara primeiro, remove, depois eu confirmo com save changes. Contexto também sem segredo, contexto, RDB context, o DB7 representa a minha tabela, e tem o consultor aqui que eu passo os options. Ficou faltando a gente passar pelo esquema. Então aqui ele está falando que descreve a funcionalidade disponível para os clientes, são como se fosse a nossa interface, né? Os tipos, igual eu citei no conceito, o GraphQL trabalha com um modelo fortemente tipado, então eu preciso passar a informar para ele o que o usuário pode passar como entrada, e eu criei um retorno também, o que ele pode passar como retorno. Então ele informa em um ID e ele me retorna um status. Bom, o DTO a gente já viu, e é isso. Então eu vou startar primeiro a API para vocês verem como que funciona. Beleza. Depois a gente vai passar pelo Console Application também, mostrando como que vocês vão implementar isso para quem consome. Vocês podem fazer isso direto através de JavaScript, né? Ou através de um back-end .NET, com o exemplo que eu vou mostrar também. Já em carregamento à página, um ponto importante na controller é que eu estou definindo aí qual que é a minha rota padrão, GraphQL. Então eu pego essa rota, volto aqui e coloco ela para ser carregada. Ok, vamos rodar para a gente ver como ficou. Carregando, vamos informar qual que é a rota padrão. Ok, ele carregou aí a interface do GraphQL. Por aqui a gente consegue fazer algumas brincadeiras, por exemplo, deixa eu apagar esse exemplo aqui. Abre aqui pochete, né? Clientes. Eu quero o ID e o nome. Manda executar. Trouxe todos os dados do banco. Ah, mas eu quero o telefone também. Telefone também. Então, você viu que legal, é bem dinâmico mesmo. Você põe exatamente o que você quer. Não, eu quero só um cliente. Então, lembra que a gente colocou um nome para outra consulta? Com base nesse nome da nova consulta, eu preciso agora informar um parâmetro, que neste caso vai ser o Ampol12. Então eu passo dessa forma, parênteses, ID 2 pontos, nome e o que eu quero retornar. Trouxe só o cliente que eu preciso. Ah, eu quero excluir, então vou chamar a rota, o nome da query que eu criei, né? Excluir. Eu também passo dessa forma aqui, só que agora o meu resultado, eu quero que me fale o status. Executando, status 1, excluído com sucesso. Vamos confirmar na base de dados. Ó, não tenho 12 mais, então funcionou perfeito. Agora vamos ver como seria isso no Console Application. Então vou abrir aqui e mostrar para vocês como foi configurado. Basicamente eu criei 3 métodos para a gente testar. O excluir, o consultar apenas um e o listar todos. O que eles possuem em comum?
eu preciso montar o meu request, que é composto da query, que é, lembra da controller lá que eu tenho um funil onde que eu preciso passar qual que é a minha query DTO do GraphQL. Então lá tem a query, a operação e as variáveis. A gente vai trabalhar só com a query, e aí vocês entram no manual depois e exploram outros comandos. Então é o mesmo que a gente executou no painel deles. Cliente excluir, o ID, o status me retorna. A mesma coisa, clientes, ID e nome. E para eu ler apenas um, trago só o ID e o resultado que eu preciso. Beleza? Bom, eu vou parar aqui para poder fazer um por um. Vamos fazer o listar todos primeiro. Ok? Startando minha API. Ok, API startada. Vou fechar aqui o excluir. Eu vou parar o breakpoint aqui para explicar os próximos comandos. Vamos rodar agora o console application. Não é aqui, é aqui. Beleza, console application rodado, ele caiu no meu método ler todos. Montei o meu request. Eu preciso criar esse cara aqui para indicar quem que é a minha API, onde que eu vou obter essas informações. Então, como eu já startei a minha API na rota 49152, eu já passo ela aqui, rota 4952, qual que é a minha rota padrão, e eu crio esse client, que é como se fosse o REST client. Então eu crio meu clientzinho com a rota, e ele pede esse segundo parâmetro aqui para serializar o objeto. Isso aqui não vem no NuGet, então eu achei uma classe na internet que faz essa função aqui do Newtonsoft Serialize, que é compatível com esse comando. Então, quando vocês baixarem o Git, né, o código, vocês vão ver que tem essas outras classes aqui que foram criadas em função desse Serialize. Mas é uma biblioteca, só que eu achei ela aberta, não achei em nível de DLL mesmo. Então, eu passo aqui pelo meu client e aí eu chamo meu comando send query async. Ele só tem a opção de fazer consultas de forma assíncrona. Então, a gente tem que fazer o uso do await para aguardar o retorno. Ok, já passou e ele trouxe para mim o que eu precisava. Eu vou dar um F5 e o meu console vai exibir todas as informações, beleza? Vamos para o segundo teste agora. Acho que eu consigo rodar aqui sem precisar parar. Ok, deixa eu matar esse cara aqui. Beleza. Vamos para o próximo teste. Ler apenas um. Vou comentar. Aliás, era o contrário. Beleza. Aceitou. Eu vou ter que mudar o ID aqui porque a gente avançou os números. Eu vou colocar o 13. Vou soltar F5 direto. Ok. E beleza, bingo. Trouxe lá o número 13. E agora vamos rodar o excluir que ficou faltando para trás, né? Beleza, debug, start new instância. Vai começar a rodar, já caiu no método de excluir. Já está informado, vamos formar aqui o número 13, né? Para a gente eliminar, porque o 12 já era. Ok, F11. Beleza, sucesso. Com base no que está mostrando no console. Vamos confirmar na base de dados. E o 13 realmente foi eliminado. Bom, com isso a gente finaliza aí nossa POCzinha aí de GraphQL.
Não sei se tem outros concorrentes que façam a mesma coisa. Eu sempre estou buscando conteúdos aí para o universo .NET, Microsoft, C Sharp. E gostei sim desse cara aí. Pode ser que eu utilize em algum sistema meu. Só achei muito trabalhoso configurar toda essa questão aí dessa interface dele, desse esquema. Até mesmo a questão das versões, versão de dependência. Então, assim, se você acertar a mão, beleza. É igual o Firebird. Firebird também é um sacrifício. Mas funcionou, já era. E legal. Faz consultas, dá para você brincar bastante, além dele ter essa interface própria dele, né? Imagino que para quem consome aí via JavaScript ou qualquer outro terminal também facilita bastante, porque às vezes você precisa fazer alguma consulta e não existe API, você não tem como você ligar para a empresa lá e falar, cria uma rota aí que faça isso. Não, você já deixa essa dinâmica aí. Eu só não sei como funciona a performance disso. Imagino que não peque muito, porque como ele faz só a funçãozinha de proxy, ele só direciona o cara para a consulta correta. Mas é isso. Então, se você curtiu, gostou, depois baixa no Git o código, dá para dar uma olhada, faz um Ctrl Shift B lá, ver se está buildando certinho. E se inscreve no canal aí, indique para um amigo, curta o vídeo. E é isso, beleza, pessoal? Valeu, até a próxima!